Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães, através das considerações avalizadas do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão estabelecer algumas linhas de reflexão para aquilo que nos permita compreender estes tempos que se vivem no Concelho de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate. Ora, estamos num tempo em que as listas de candidatos a deputados dos diferentes círculos eleitorais estão mesmo na sua ponta final. Estamos a chegar ao fim do prazo para a apresentação das candidaturas. No que toca ao Distrito de Braga, porque é isso que mais nos importa, e sobretudo à participação de vimaranenses nas listas das diferentes forças políticas que concorrem às eleições de 10 de março, mas eu, no que toca ao Distrito de Braga, as duas principais forças políticas, PSD e Aliança Democrática, estão as listas fechadas, são conhecidas. Também da parte da CDU foi a primeira a entregar o seu processo. As outras forças políticas, aos poucos, também vão fechando os nomes. Ora, para hoje, o Guimarães em Debate propõe-se voltar até este tempo de preparação de listas, de arrumação dos diferentes lugares e dos diferentes candidatos, porque importava olhar para este período de pré-campanha a partir de uma perspectiva local, perceber de que forma é que a política em Guimarães está a ser seguida, como é que os cidadãos e as diferentes forças políticas estão a intervir. Vítor Oliveira, talvez começarmos pelo Vítor, olhando para Braga, para o Círculo Eleitoral de Braga. E primeiro comentário é que se lhe oferece relativamente aos nomes que já são conhecidos, numa perspectiva de Guimarães, privilegiando o local. Olá, António Magalhães, cumprimento o nosso moderador deste Guimarães em Debate, também o Carlos Caneja Amorim, a Mariana Silva e a Elvira Magalhães no apoio técnico a este programa. E eu traria aqui três temas e já lá vou à questão. A escolha dos deputados à Assembleia da República, o episódio que aconteceu no PS de Braga, esta semana, na segunda-feira, as demissões na Conselhia de Guimarães do Partido Social Democrata, que já vai em 4, a pré-campanha que ainda não existe em Guimarães, sobretudo estes três pontos. E os atuais protagonistas do Conselho e da nossa região são nossos amigos deste programa, porque de facto facilitam-nos a vida na matéria que produzem para depois nós podermos comentar neste espaço de debate sobre Guimarães. Ora, em Guimarães... Facilita, mas também pode complicar, no sentido em que tem que se fazer um maior esforço de isenção da forma como olhamos para a intervenção. Não, facilita porque produzem tanta matéria que depois nós temos que fazer uma seleção daquilo que acontece para termos digamos assim, o melhor enquadramento e os temas que temos de trazer aqui. Daí este tema, que eu diria tema único, que é a atual situação política e partidária em Guimarães. A escolha dos deputados à Assembleia da República, de facto, dominou nos últimos tempos, porque o PSD foi o primeiro partido a fechar, pelo menos do arco da governação, a fechar os seus deputados. O Partido Socialista fechou esta semana. Guimarães tem 2 representantes no top 5, no que diz respeito ao PSD de Braga. Número 2, o Ricardo Araújo e o Emílio Guerreiro, que regressa para o lugar, diria eu, de André Coelho Lima, que cessou funções, ou então queiramos considerar para que lugar ocupa quem. No Partido Socialista, Ricardo Costa vai em 4º lugar e eu diria que, para mim, foi uma das surpresas, por uma razão muito simples, é que, nesta altura, o Partido Socialista de Guimarães é a conselhia que tem mais militantes a nível nacional, são 4.000. E, nesta lista, não se reflete essa expressão de militantes. Eu lembro-me que, há um ano e meio, o atual responsável pela Conselhia de Guimarães disse que queria aumentar a representatividade de Guimarães na distrital. Ele próprio também foi candidato ao PS distrital, mas a verdade é que isso não se reflete
porque há 2 deputados, ou candidatos a deputados de Braga, que vão à frente de Guimarães. O primeiro é deputado pela Nacional, o segundo também, a Palmira, mas não deixa de ser de Braga. E depois, em terceiro lugar, o Pedro Sousa de Braga, que é o presidente da Conselhia da cidade vizinha de Guimarães, e depois o Ricardo Costa, e o próximo de Guimarães só surge em 15º, exatamente, com o Hugo Teixeira, e mais atrás, em 19º, a Gabriela Nunes, que está como Susana Nunes, mas é o primeiro nome dela. Sim. Só para identificar quem tiver acesso à listagem e quem a consultar na internet, que está disponível. Ora, são lugares que não espelham a representatividade que se quereria de Guimarães por ser justamente aquela que tem maior número de militantes e ser ter sido uma bandeira do atual presidente da Conselhia de Guimarães. Depois, outra questão. Os dois Ricardos... Voltaríamos daí aqui a pouco. Só mais uma questão, amigo António. Aqueles que dizem ser candidatos à Câmara Municipal em 2025 vão primeiro à Assembleia da República. Ou seja, têm um ano para se prepararem, para ganharem notoriedade para as eleições autárquicas que dizem querer concorrer em 2025. A minha pergunta é esta. Vão para ganhar notoriedade, mas porquê? Não a têm? Essa é uma questão. Muito bem, e voltaremos aí certamente a essa questão, porque merece, de facto, a nossa atenção. Mariana Silva, há pouco o Vítor Oliveira estava a elencar as dificuldades que há em alguns partidos, mas não falou na CDU. Na CDU não há dificuldades, pelo menos na constituição das listas. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, dizer, e começando já por aí, que quando o Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro António Costa se demite e todos os partidos dizem que estão preparados para a campanha, que se adivinha agora, não é? Que já começou, a CDU parece que é a única que está preparada, até porque ontem na quinta-feira, na quarta-feira, foi a entrega da última lista, que foi a de Lisboa. Por isso a CDU já entregou todas as suas listas, os seus candidatos estão prontos para a campanha, já começaram a campanha em todo o país, inclusive em Guimarães, por isso não compreendo porque é que o Vítor diz que a pré-campanha ainda não existe em Guimarães, isso não é verdade, aqui já começamos. Também já fizemos várias iniciativas de rua, que é também o nosso habitual, e por isso, para nós, este é um processo normal, não há sequer qualquer problema na constituição das listas e tudo decorreu da melhor forma, e por isso estamos prontos realmente para defender aquilo que são as necessidades e os problemas do distrito de Braga, mas também de Guimarães. A Inês, que é a segunda da lista, é deputada municipal, é eleita na Assembleia Municipal de Guimarães e, por isso, está completamente apta para nos representar na Assembleia da República e para trazer mais e melhores soluções para Guimarães ao nível de todos os assuntos. Mas, olhando para o panorama que vês, sobretudo nos 2 principais partidos, que comentários é que se te oferece? Como é que olhas para... Pois, esta questão já discutimos aqui várias vezes, não é? E aquilo que eu sempre digo é que nós não podemos descredibilizar a política, nem podemos descredibilizar este ato que é de atividade coletiva e que supostamente é para o bem comum, não é? Mas que, pelos vistos, nem todos encaram da mesma forma, porque se nós pensarmos que naquela afirmação que o Vítor acabou de fazer, de que estes 2 candidatos que assumidamente são candidatos à Câmara, vão primeiro na lista das legislativas para ganhar visibilidade, se é só essa a intenção, então nós estamos a fazer... Alguma coisa está errada, porque o simples facto de concorrermos pelo distrito e de nos comprometermos a trabalhar para o distrito não pode ser a trabalhar para a minha imagem, nem para aquilo que eu quero fazer no futuro. Por isso não se compreende como é que o PSD e logo a seguir o PS, porque esta foi a cronologia, não é? Não há que enganar, nós sabemos todos e na comunicação social isso saiu. O PSD inicialmente faz esta escolha do Ricardo Araújo, deixando de fora o André Coelho Lima, que eu estimo e que também trabalhei com ele na Assembleia da República, e por isso parece-me que há aqui depois um seguimento de
querer imitar, e também o candidato do PS à Câmara vai também nas listas e faz também este caminho supostamente de visibilidade. Mas aquilo que nós pretendemos com as eleições legislativas não é eleger um primeiro-ministro, é votar nas listas do nosso distrito. E isso tem que estar cada vez mais esclarecido nos nossos eleitores, para que as pessoas percebam que não estão a votar em nenhum candidato de Lisboa, nem em nenhum candidato do Porto, nem estão a votar no candidato do seu distrito. E aqui para Braga nós temos que votar naquele partido ou naquela coligação que nos permite e que faz um trabalho para o município, para o distrito e para o município, no caso de Guimarães. Muito se fala, e não só aqui, mas também na Assembleia Municipal também já se referiu isso, que há muitos políticos que foram para a Assembleia da República e que Guimarães tem gente muito válida para defender o país, porque estamos lá também em nome do país e para defender o país, mas com um trabalho muito específico no nosso distrito, ou pelo qual somos eleitos, e por isso há aqui um comprometimento muito sério que me parece que depois descredibiliza quando o eleitor percebe que afinal há aqui uma jogada. E por isso aí é que fica comprometido todo o processo e depois não nos podemos admirar que a abstenção ganhe. Carlos Canas Amorim, obviamente que a pergunta impõe-se no meio de tantas demissões, tantas também, quem nos ouvir pensará que foram uma dúzia delas, mas 4 demissões na Comissão Política e Conselhia do PSD, isso provoca moça. Boa noite, António. Boa noite ao Vitor e à Mariana. António, como dizer, nós, inclusivamente, temos por cenário, como quem nos segue se apercebe, uma fotografia da Basílica de São Pedro, que costuma estar aqui presente no nosso cenário. E o que nós constatamos relativamente à Basílica de São Pedro é que falta uma torre. Falta uma torre que ficou por construir na Basílica de São Pedro. E essa torre, em termos metafóricos, pouco aqui nos interessa discutir hoje, e é algo que me causa dor e sofrimento no plano político-metafórico, é que hoje, por estes dias, a meritocracia, o merecer ser, o ser digno de, deixou de ser critério na escolha e na indicação das pessoas para determinados lugares. Hoje em dia, e eu estou a falar em abstrato, logo estou assumidamente a fugir à pergunta do António, no sentido de que, para mim, neste momento, é muito mais importante para mim discutir os princípios e os valores no plano estruturado do pensamento e da ideia da prática política, embora depois é fácil fazer aqui a análise mais fina partindo destes princípios, que é: isto não diz respeito só ao PSD. Isto diz respeito também ao PS e diz respeito ao que está a ser feito em Guimarães. Porque, em primeiro lugar, entristece-me que se transformam as comissões políticas locais em meras estruturas de poder pessoal. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável. Inclusivamente, não aceito que as comissões políticas locais não tenham por objetivo a prática de um ato nobre, que é a prática política, que é lutar pelas comunidades, lutar pelo interesse local, lutar, inclusivamente, até pelo interesse nacional, discutir aquilo que tem que ser discutido e não reduzir-se esse poder que está nas comissões políticas em ganhar uma Câmara. Basicamente é isso que se reduzem as comissões políticas. Não é em ter... António, permita, não é sequer em ter um projeto para a Câmara, é em ganhar. Não é a questão aqui, quando eu digo de merecer, de ser digno de, é as pessoas terem apresentado ideias, terem mostrado uma visão, que seja para uma Câmara Municipal, seja para um lugar de deputado. António, perceba-se uma coisa. Se alguém é um putativo candidato à Câmara Municipal e se apresenta ou se insinua como putativo candidato, nunca pode, num princípio de uma ética mínima, ser candidato a deputado. Isso é absolutamente inaceitável, porque uma coisa é ser deputado, outra coisa é ser candidato a Presidente de Câmara. Porque, repare-se, o que nós estamos a dizer aos eleitores é que vamos instrumentalizar o lugar de deputado
para ter outro objetivo. O que nós estamos a dizer aos eleitores é que, inclusivamente, vamos fazer uma declaração com reserva mental quando nos apresentamos e assinamos um compromisso para fazermos parte das listas, porque repare-se, o candidato a deputado tem que declarar uma declaração de honra de que é candidato a deputado e logo pressupõe que não é condicionado. Quer dizer, que aquela candidatura é após 4 anos. Então estamos a assinar uma declaração e essa declaração é condicionada a eu não ganhar a Câmara. Porque, no fundo, se ganha a Câmara, perde o lugar de deputado. Carlos Cereja Amorim, Desculpa, António, faça favor. Mas mesmo estando a toda a sua reflexão em abstrato, em tese, mas a determinada altura fala na insinuação de alguém que se diz candidato. Eu estou a olhar para o PSD local e, do que me julgo recordar das notícias que li, houve uma decisão da Comissão Política Conselhia no sentido de propor Ricardo Araújo como próximo candidato à Câmara Municipal. Mas foi antes. Não foi verdade isso? Antes da queda do governo. Tanto quanto eu sei, a Comissão Política que vai decidir quem é o candidato à Câmara é a próxima. Isso ainda não está decidido. Ou Não, seja, Quem vai decidir quem é o candidato à Câmara é a liderança do PSD Nacional que ao momento estiver no poder. As eleições são em junho, não é? Isto é tão simples que a decisão a tomar sobre quem é o candidato à Câmara do PSD e do PS é dos órgãos do partido local e nacional que, ao momento da decisão, estiverem em funções. A questão é isto de precipitar e de antecipar cenários que eu compreendo numa perspectiva como direi, de visões e estratégias com as quais eu não concordo, porque, repare-se, António, uma das coisas que eu tenho aqui sinalizado mais que uma vez é, inclusive, este foco de o candidato à Câmara. Uma candidatura à Câmara tem que ser um movimento. A candidatura à Câmara tem que ser algo que parta das pessoas, que parta da comunidade. E não alguém aparecer a dizer eu sou candidato, não alguém aparecer a querer sinalizar um facto consumado, quando não é assim que eu vejo a prática política. O PSD para ter uma candidatura, o PS para ter uma candidatura, deve partir do merecer ser, deve partir de a própria comunidade sentir que está ali um projeto para a comunidade, um projeto para a Câmara Municipal. E aqui fazemos tudo ao contrário. E como é que se mede esse merecer ser? Um projeto, ter um movimento, ter pessoas que se envolvem nesse projeto, ter ideias claras para uma governação de 4 anos na Câmara Municipal e não fazer ao contrário. Temos o candidato, depois vamos discutir o projeto. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E, portanto, eu entendo que, de facto, claramente, nós vivemos tempos bastante difíceis. Como eu digo, quando digo nós, digo todos aqueles que se envolvem na prática política. Vivemos tempos extremamente difíceis em que não nos damos ao respeito. Nós não criamos confiança nas pessoas. Então, António, isso faz sentido? Um lugar de deputado são 4 anos. E então a pessoa está a dizer que é candidata a deputado para depois ser candidata à Câmara Municipal. Acha que faz sentido? Acha que o comum dos cidadãos aceita esta ideia? Eu julgo que não. Imaginemos este cenário. Ganha o Partido Socialista, ganha o PSD as eleições. Um dos dois vai para o governo, ministro, secretário de Estado. Vai interromper o cargo de secretário de Estado ou de ministro para vir concorrer a Guimarães? A questão, se aceitam instrumentalizar o lugar de deputado, porque é que não aceitam instrumentalizar o lugar de secretário de Estado? A partir do momento que quebras este compromisso com os eleitores, a partir dali as pessoas podem achar tudo. Pode acontecer tudo. Mas isso é que está mal. A questão é, se eu sou candidato a deputado, sou candidato a deputado, assumo esse compromisso com os meus eleitores e vou respeitar esse mandato. Inclusivamente, eu já alertei para isto, inclusivamente quando se diz publicamente, numa entrevista, que como é possível dizer-se isto? Sou candidato a deputado para ser candidato a Presidente de Câmara. Isto é, no fundo, como eu digo, torna... E a pessoa deixa de ser elegível até para deputado, porque está a fazer uma candidatura condicionada. A lei não permite candidaturas condicionadas. Vejamos, só para também trazermos aqui alguma... E também para eu me explicar para quem nos ouve, porque aquilo que o Carlos acabou de dizer foi que quem é deputado não pode ser candidato à Câmara e eu fui.
E não vou estar aqui a fingir que não fui e estava deputada também. Por isso, a questão aqui que se põe hoje, no presente, e que eu acho que no futuro também se poderia colocar, e não era a mesma a situação que vivemos hoje, que era a de estes dois candidatos, PSD e PS, estão claramente a concorrer à Câmara, independentemente da Comissão Política deles aceitar ou não aceitar, se para o futuro não vão ser aceitos, se o Centro Nacional se vai meter, porque também aqui já vimos que com tanto troca e não troca, sobretudo no PS, que a decisão até podia vir do Nacional e acabava-se a confusão a nível conselho. Mas aquilo que se coloca não é alguém já ser deputado e ser convidado pelo seu partido ou pela sua coligação a ser candidato à Câmara. E é óbvio que, se és candidato à Câmara, tens que deixar o lugar de deputado, mas se és vereador, não tens que deixar. E por isso consegues conciliar as duas. Por exemplo, ou podes deixar, mas por isso é que as listas são tão grandes e as pessoas podem depois ir para outros cargos para os quais também se comprometem. Agora, a questão aqui é, nestes dois casos, é claro que estão a instrumentalizar, ou parece, pelo menos, não é? Pelas entrevistas, pelas conferências de imprensa que foram dadas antes da demissão do Primeiro-Ministro, por todo o caminho que foi feito até hoje. E por isso hoje podemos estar aqui a discutir que há uma possível instrumentalização desta candidatura. Mas quando foste deputada à Assembleia da República, disseste a montante que ias ser candidata à Câmara? Não disse, nem vou dizer, nem exatamente. Essa é que é a questão. Era isso que eu estava a explicar. Agora, o que o Carlos disse foi que não pode ser, quem é deputado não pode ser, e isto, eu acho que nós também não podemos ser tão... É no contexto. Exatamente. Tem que se perceber a diferença que o Vítor agora sublinhou. Mas nós precisamos de esclarecer. Uma coisa é Mariana Silva. Mariana, uma coisa é Mariana Silva, que quando foi candidata a deputada já sabia que ia ser candidata à Câmara. Não existia isso. Claro aqui estamos a dizer claramente e assumido, eu sou candidato a deputado para ser candidato à Câmara. Pronto, é isso. A questão é que há aqui claramente essa posição. E violando um princípio pelo qual eu defendo que deve ser pautada à prática política, eu não posso aqui vir defender o contrário. Independente de tocar no meu partido, independente de também tocar no Partido Socialista, porque é uma questão transversal aos dois principais partidos, e eu tenho que dizer, eu sou contra quem diz que é candidato a deputado para ser candidato à Câmara. Eu jamais apoiarei uma ideia do género. Mas então estamos aqui a dizer, e já que o Vítor também coloca questões, eu gostava de colocar duas questões aos meus colegas, que é aquilo que se está aqui a dizer e que eu comecei a minha conversa por aí, então estes dois partidos não estavam preparados para estas eleições. Não estavam nem estão. Porque no fim de janeiro ainda não vieram para a rua, ainda não se sabe o que é que eles querem. Ainda não há programa, ainda não há intenção, ainda não há nada. O Partido Socialista Local tem lançado uma série de iniciativas no sentido de convidar os militantes a contribuir, para contribuir para o programa eleitoral. Para o programa eleitoral. Sim. Pois, mas eu ainda não estão na isso contribuição. Isto daqui a março é um saltinho, não é? Por isso ainda não há sequer como dizia o Vítor no início, ainda não está sequer a pré-campanha, porque estes dois partidos estavam ou não preparados para uma eleição, para o Partido Socialista mudou de líder, não é? Mudou de líder, de secretário-geral, houve eleições, houve um conjunto de logística que foi necessário mobilizar os militantes. Aliás, uma das razões para não haver o almoço de reis do Partido Socialista, que é conhecido por ser o momento da reentrée política do PS de Guimarães, não se vai realizar. É só já agora explique-se, Vítor Oliveira, porque para quem nos segue, mas que não está muito familiarizado com estas práticas partidárias, o almoço de reis do Partido Socialista era uma espécie de uma celebração conselhia. Os partidos políticos a nível nacional utilizam o mês de setembro como a reentrée política. O PS de Guimarães, na minha ótica bem, faz do almoço de reis o início do ano político em si. O ano civil político o ano político é o ano civil. Ora, não havendo esse almoço de reis no Partido Socialista, este ano não há, porque supostamente houve uma mobilização por parte de militantes no mês de dezembro. E essa mobilização refere-se naturalmente ao ato eleitoral. Olha, isto só por si
não é argumento substantivo para cancelar um almoço de Reis que é tradicional. Não há pandemia, não há nenhum problema sanitário à vista. Muito pelo contrário, era para aquecer os motores. Exatamente. Era justamente esse o motivo que deveria haver um almoço de Reis. Ou então acham que já está ganho, não é preciso fazer a união de esforços e apelar à concentração e à dinamização do próprio partido. Ora, estas referências às eleições internas não são suficientes só para justificar o adiar o cancelar desse almoço de Reis, porque justamente não se pretende um partido ativo, dinâmico, que mobilize as suas tropas, que estejam concentradas, porque reparemos, o almoço de Reis concentra 600 pessoas, grosso modo. O Partido Socialista de Guimarães tem 4.000 militantes. Foram os 4.000 todos mobilizados em dezembro? Não foram. Portanto, enfim, não consigo perceber por que razão é que foi cancelado o almoço de Reis. Aliás, deixa-me só dizer, António, muitos dos militantes ligaram-me a perguntar a razão do motivo. Eu disse, olha, tenho que perguntar ao atual responsável. Muito bem, mas antes de... Eu ainda gostava de voltar ao Carlos Caneja Amorim, porque gostava de o ouvir que comentasse estas sucessivas demissões que têm acontecido na Comissão Política e Conselhia. Como é que se compreende que semana após semana, uma semana cai um, outra semana cai outro, essa tomada de consciência está a acontecer aos poucos? Como é que explica isto, Carlos? António, contextualizando, e para que se perceba aquilo que eu referi anteriormente, e para que fique claro, quem ocupa os lugares tem sempre a responsabilidade de decidir. E, por seu lado, depois tem que ser avaliado pelas decisões que toma. É o preço a pagar por quem ocupa lugares de liderança. E eu o que quero dizer aqui de uma forma clara para quem nos ouve é que Carlos Caneja Amorim, Presidente da Comissão Política do PSD, em momento algum aceitaria que o lugar de deputado fosse instrumentalizado numa candidatura à Câmara. Da mesma forma que jamais aceitaria que a Comissão Política do PSD ficasse reduzido a escolher e indicar o deputado à Assembleia da República e a indicar o candidato à Câmara Municipal. Porque o António há bocado fazia uma pergunta com densidade e que merece que eu olhe de frente, que é como é que se avalia o merecimento? António, repare-se. Como é possível que uma comissão política conselhia do PSD e do PS a mesma coisa? Temos a escola pública como temos. Qual é a posição desta... O que trabalho foi feito para ir ter com os professores em Guimarães? Para falar com os professores? Para falar com os assistentes técnicos? O que é que nós temos a dizer à nossa comunidade escolar? Que trabalho foi feito? Porque isto de querer lugares, mas não querer trabalhar é muito complicado. O que é que nós fomos dizer às forças de autoridade que trabalham em Guimarães? O que é que nós fomos... As reivindicações que eles têm, o que é que nós fomos lá transmitir e ouvir? Porque, sobretudo, os partidos têm que trabalhar e ouvir o que é que a comunidade tem a dizer. O que é que nós temos a dizer quando o Ministério da Saúde determina que os médicos que passarem menos receitas vão ter um vencimento superior? O que é que nós temos a dizer sobre isso? O que é que nós fomos ouvir à comunidade da saúde pública? Zero! O que é que nós... É isso, António. É trabalhar e ter com a comunidade, escutar, apresentar propostas e, no fundo, perceber que há aqui um PSD em Guimarães, que há aqui um PS em Guimarães, que sabe todos, ou parte dos problemas que a comunidade padece. Vemos os telejornais à noite e a partir daí damos opiniões e sobretudo seguimos aquilo que vem das direções nacionais de Lisboa. Não! Nós temos que merecer ser dignos de representar a nossa comunidade. E só uma forma de o fazer é saber o que é que se passa nas profundezas da nossa comunidade. Pergunta do António. Porquê é que estas demissões foram ocorrendo? Cada demissão foi um ato pessoal, cada um decidiu. Julgo que há aqui um fio condutor, há aqui um fio condutor evidente, não há como escondê-lo, que foi a questão da não indicação do André Coelho Lima, que de facto isto foi, muitas das pessoas também foram tendo noção do impacto que isto teve na própria comunidade vimaranense, transversal a todos os partidos, que ninguém compreende, ninguém aceita. No fundo, a meritocracia estava a atravessar a passadeira no Toural e foi atropelada por um carro laranja
e depois, de facto, as repercussões estão acontecendo aos poucos. E, portanto, as pessoas, inclusivamente, muitas das pessoas do PSD entendem que isto, inclusivamente, devia ser tratado dentro de casa, devia ser falado entre portas, com a qual eu não concordo em nada. Nós temos que parar de fazer dos partidos Cosa Nostra. Os partidos têm que ser res pública. Os partidos têm que ser um espaço público. Porque o que está a passar no PSD agora, e que, inclusivamente, já se passou no passado, e está acontecendo no PS e já aconteceu no passado, que é, há uma série de sacanices que vão ser praticadas, há uma dialética da sacanice ao longo de vários anos, e depois, como ninguém denuncia publicamente, ninguém denuncia serviço, porque tudo é tratado como públicas virtudes, mas vícios privados, nada acontece, não há sanção. É por isso que depois os melhores e as pessoas que estão melhor preparadas na sociedade civil para entrar na política fogem, porque não estão para estar sujeitas a estas práticas menos boas relativamente a estas entidades. Eu acho que... Deixa-me só perguntar uma coisa ao Carlos Caneja Amorim, que gostava de ouvir, se o facto de um político ser deputado lhe permitir dedicar-se a tempo inteiro à atividade política não pode ser uma vantagem também. Não poderia ser, é uma das opções dos dois Ricardos, ou de um deles. António, honestamente agora não percebi relativamente a pergunta no sentido de que... Ou seja, quem vai para deputado pode dedicar-se em exclusividade à atividade política. Certo. Tem outro tempo que muitas vezes o ter uma atividade profissional não lhe permite. Não pode ser uma vantagem isso? Mas vantagem para quê? Para ser candidato à Câmara? Exato, por exemplo. Mas lá está, estamos a instrumentalizar o lugar de deputado. Eu não aceito isso, é uma questão de princípio, António, perceba-me. Compreendo em termos de logísticos e em termos de disponibilidade de tempo. Agora, quer dizer, então o país e o Parlamento está a pagar um ordenado a um deputado para ele estar a trabalhar para ir mais tarde noutro lugar. Não... Mas em que regime? Teletrabalho? Não é isso. O que está a dizer é que a partir do momento que deixa de ter uma entidade patronal, passa a ter o tipo de disponibilidade para agir. Carlos, eu imagino que o Carlos, enquanto advogado, enquanto responsável por um grande escritório de advogados em Guimarães, não tenha a disponibilidade que teria, por exemplo, se fosse deputado. Sem dúvida, tinha disponibilidade para desempenhar o papel de deputado. Exatamente. Não era ter tempo para desempenhar, para me preparar para ser candidato a outro sítio. E uma delas seria a ligação à comunidade que o elegeu. Sem dúvida. Trabalhar para a comunidade. António, eu quero que fique claro. Para mim, isto não é... Eu entendo que não pode haver aqui estratégias apenas e só técnico-partidárias para aproveitar um lugar ali para tentar promover, para ir ganhar ali a Câmara, porque assim para a Câmara nós... Não faz sentido. Mas isso é ingênuo pensar. As pessoas, ao contrário, o cliente tem sempre razão. O eleitor já percebeu isto tudo há muito tempo. O PS neste momento passa impune, porque o PS neste momento é um partido hegemónico. É um partido que tem algo muito importante que é poder para distribuir. E isso facilita-lhe que muitas das práticas negativas lhe estejam a ser perdoadas em termos de resultados eleitorais, mas já todos perceberam que os dois grandes partidos com vocação maioritária, que é o PSD e o PS, se não arrepiam o caminho, basta analisar em termos de sondagens da malta jovem, que não se revê nem num nem no outro. Já procuram outro tipo de ideário e outro tipo de perspectivas. Portanto, ou o PSD ou o PS se mudam as práticas e passam a falar claro, a ter atitudes simples, no sentido, deputado é deputado, secretário de Estado é secretário de Estado, claro, candidato à Câmara é candidato à Câmara. Princípios claros, ética republicana. Vítor Oliveira, há pouco ia intervir e eu interrompi, peço desculpa, mas seria agora a altura, então. Ia dizer que os dois candidatos, os alegados candidatos à presidência da Câmara em 2025, tiveram um assomo de ingenuidade. Peço desculpa, mas é mesmo assim. Acham que um ano será suficiente para ganhar visibilidade? Mas onde? No círculo da Assembleia da República? No Parlamento? Um ano? Acham que um ano vai ser possível poder ganhar essa visibilidade? Ao nosso lado está aqui uma ex-deputada da Assembleia da República que nos poderá dizer se, num ano, quem é que são os deputados que falam numa primeira instância. Quem são aqueles que estão na primeira fila, que são, naturalmente, os deputados de Lisboa e das áreas periféricas. Não estou a ver, com toda a sinceridade, outros deputados de Guimarães e de outros concelhos a terem essa visibilidade. Quantas vezes é que falaram, por exemplo, os deputados de Guimarães em 4 anos? Ora, o que mais me espanta, e é aquilo que há bocadinho estávamos a falar, é que os dois candidatos, quer do PS,
os postos candidatos, porque ainda não foram oficializados, como disse há pouco o Carlos Caneja Amorim, porque as respectivas instâncias concilias é que depois vão homologar. O que mais espanta é dizerem isto completamente à descarada. Esta poligamia política que estão nos dois lados é que tratam de uma forma como se fosse algo de normal, quando não é normal. O cidadão comum não gosta deste tipo de situações, gosta de verdade, de ética, como disse o Carlos Caneja. Vão estar em Lisboa, mas em Guimarães, aquilo que eu estava a dizer há um bocado, em que regime, em teletrabalho. Vão casar com Lisboa, mas prometem fidelidade a Guimarães. E eu, como guimaranense, quero um candidato a tempo inteiro a preocupar-se com Guimarães, com o Conselho, com o meu território, que esteja perto das pessoas, que conheça os seus problemas. Eu dou só um exemplo a nível desportivo. E com este exemplo, muitos dos vimaranenses e vitorianos vão perceber. O Júlio Mendes, quando era presidente de Vitória, era acusado, nas entrelinhas, de estar a preparar uma candidatura à Liga de Clubes. Onde é que ele está? Nem no Vitória, nem na Liga de Clubes. Quem quer dois pássaros pode perder tudo. Pode perder os dois pássaros. Há um ditado que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Que eu acho que é isso que poderá vir a acontecer. Este exemplo do Júlio Mendes, que ambicionava algo mais, depois acabou por perder tudo. Nem o Vitória, nem a Liga de Clubes. Mariana Silva, e então? Como é? Há aqui pássaros também que estão a voar da mão. Isso, eles que os apanhem, se quiserem, ou que deixem os pássaros ser livres, que eu sou mais pela biodiversidade livre. Mas, respondendo aqui a duas questões, a duas coisas que foram ditas, que é PS e PSD saber os problemas que a comunidade padece, disse o Carlos. O eleitor já percebeu isto tudo do PS e PSD. E agora o Vítor disse é preciso verdade e ética nos candidatos, ou algo assim. Ratifiquei as palavras. Eu pus verdade e ética só, não pus a frase toda. Mas que se espera de verdade e ética. Eu acho que quando nós generalizamos, estamos sobretudo a errar. Já começamos a errar, porque não podemos só focar o trabalho de PS e PSD, quer seja a nível local como a nível nacional, como a nível distrital, e aqui, se o PS e o PSD não sabem os problemas que padece o Conselho e o Distrito, eu digo aqui rapidamente meia dúzia deles. É que é no instante. É mobilidade tanto no Conselho como no Distrito, que nós sabemos perfeitamente não existe e que é parca e que as pessoas podiam ter o passe, já que se fala tanto da centralidade de Lisboa, podiam usufruir de um passe para circular em todo o Conselho de Guimarães e não têm, e podiam ter um passe para circular em todos os concelhos do distrito e também não têm. Mas também não têm os autocarros, os comboios, continuamos a ter só intercidades para Guimarães, perdemos essa causa, apesar dos deputados de Guimarães terem lutado para a devolução. Neste mandato acho que ninguém lutou, mas pronto, os deputados de Guimarães que lá estavam, se calhar estavam muito ocupados, mas há aqui um conjunto de situações, mais médicos de família para Guimarães, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o Rio Ave, o Rio Vizela, não temos uma bandeira azul, as pessoas não podem usufruir destes rios, andamos há anos a gastar dinheiro na despoluição destes rios e eles continuam como estão. Nós podemos falar aqui da reabilitação das escolas, que era uma responsabilidade nacional e agora passou a municipal, e por isso temos que andar de mão estendida para dar as condições às nossas crianças nas suas escolas e aos trabalhadores, aos técnicos, aos professores, aos operacionais. Eu podia dizer aqui um conjunto de situações que, pelos vistos, o PSD e o PS não sabem. Eu achava que toda a gente sabia, mas afinal não. O problema da habitação, que não é só em Guimarães, é em todo o distrito, não é só em Braga, que cresceu imenso, mas também em todos os outros concelhos, em Barcelos, em Famalicão. É um problema grave e, por isso, se estes dois partidos não sabem quais são os problemas, eu posso-te mandar um texto da CDU, clarinho, como a água, tu podes mandar para quem quiseres, porque aqui está o conhecimento local dos problemas, conhecemos os problemas localmente, conhecemos
conhecemos os problemas da habitação social em Guimarães e sempre lutamos por eles, os problemas gravíssimos do IRU, que continuam há anos, que as pessoas continuam com uma faca na cabeça, porque não sabem se vão ser punidos por não ter pago a renda e por não estar esclarecida esta situação. Continuamos a ter a habitação a precisar de obras e não estar em condições. Continuamos a ter casas vazias do IRU quando há listas de espera enormes em Guimarães e pessoas a viver em condições indignas. E não é só aqui, é em todo o distrito. E se não sabemos isto e não temos quem vá lutar por isto, então a única solução é a CDU. E porque a CDU sabe, a CDU está na rua, a CDU continua... Claro que adivinhávamos, mas tu estás a falar do PSD e do PS há horas. E se tu estás neste desabafo, eu deixei de desabafar, tirar tudo cá para fora. Mas há aqui esta conclusão. As creches para as crianças, os idosos, uma rede pública de apoio à terceira idade. Não faltam questões que não são de hoje, que são do passado. As mulheres em Guimarães continuam a ganhar salários mínimos. São as que mais sofrem em termos de desigualdade. E por isso nós precisamos de programas, e estou mesmo a terminar, António, precisamos de programas e de candidatos que saibam estas realidades e que lutem para que estas realidades mudem. Não, estou curioso de saber se o Carlos Caneja Amorim aceita a oferta que a Mariana gentilmente se propôs. E ele aceita porque ele sabe que é uma boa oferta. Eu queria dizer apenas para enriquecer o seu trabalho. O que a Mariana acaba, indo ao nosso último programa, o sexto que a Mariana nos acaba de oferecer, com as várias temáticas. Também não é novidade, não podes dizer que estás surpreendido. Claro que não, claro. As temáticas que a Mariana oferece é aquilo que eu digo que é aquilo que é debatido normalmente na prática política aqui em Guimarães. E que são questões estruturais e que todos nós discutimos no plano genérico. Mas é debatido e eu vou lá. Eu conheço tudo. Aquilo que eu digo é o seguinte: é saber o que se passa na comunidade em cada pedaço, digamos assim, dessa mesma comunidade. É uma lógica de proximidade em que nós sabemos o que se passa em cada escola, os problemas daquela escola, não é as questões genéricas, é as questões daquela escola, a questão daquele centro de saúde, o que é que se passa ali? Há algum problema? Como resolver? Eu relembro-te que quando foi... Deixa-me só dizer-te isto. Eu relembro-te quando foi a Assembleia Municipal descentralizada em Pevidém, nós levamos concretamente os problemas da escola. Certo. E mais nenhum partido ou grupo municipal os levou. Certo. E foi o quê? Foi medo? Ou não têm conhecimento? Duvido que não tenham conhecimento. Mariana, permite-me só... Sim, mas responde-me só a esta pergunta. Está quase a convencer a botar na CDU, mas para já ainda... Mas eu sei que na horinha não te vai tremer a mão. O meu coração é laranja. Na horinha. Ou então vai seguir um conselho avisado, vai tapar. Tapa os olhos e o importante perceber, e era isso que eu tentava explicar, era em cada centro comunitário em que há decisões coletivas que têm que ser tomadas, nós temos que lá estar. Porque, sejamos sérios, querer alcançar a notoriedade através de aparecer na televisão é de um provincianismo, com todo o respeito. Onde nós temos que ganhar notoriedade é no contacto com a realidade. Na escola A, nós sabemos que, por causa da centralização, não há dinheiro para pagar material escolar, não há dinheiro para pagar eletricidade. Saber que no centro de saúde B temos dificuldade, inclusivamente agora com o risco também das transferências de competências, de não haver dinheiro para muitas outras coisas. De saber que naquela situação os recursos humanos estão completamente sem motivação, porque não se sentem respeitados, não se sentem reconhecidos. Nós, os protagonistas políticos, temos que ter proximidade com essas pessoas, porque a notoriedade que deve haver na prática política conselhia é dos problemas das pessoas e não dos que querem aparecer nos cartazes. Nos cartazes. Tinhas que ser assim mais justo. Nós temos que ter uma capacidade de fazer acontecer e ter uma vontade de resolver os problemas concretos das pessoas. Vítor Oliveira, comentário final. Só para terminar, 10 segundos, eu há pouco referi o adágio popular do pássaro, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, ou então quem tudo quer, tudo perde. E é a minha síntese relativamente a este assunto, relativamente às questões políticas que falámos nesta fase inicial. E não aconselha poligamia política?
Não, isso eu deixava para outros países, como em Portugal e sobretudo aqui em Guimarães. Não, porque depois as pessoas acabam por reconhecer aquilo que disse o Carlos, o melhor trabalho não é aquele que se faz nos mídias, na televisão, nas redes. É o trabalho de proximidade. É o trabalho que se faz no contacto direto com a população, porque o reconhecimento depois vem daí. É um conhecimento meritório. António, só por exemplo... Carlos, já vou aí, mas... Só 30 segundos, António. Pois Eu respeito sempre os 30 segundos. Eu sei que sim. Aliás, ele pedir então, siga. 30 segundos, obrigado, António. Para o final, é o comentário final. Algum socialista da Conselhia, ou militante, no sentido de até das várias listas que já houve, perguntou ao Pedro Nuno Santos porque é que tirou o Alfa de Guimarães? Pergunto. Mariana Silva, comentário final também. Pensei que me ia perguntar se eu sei Do porque é Alfa. que o Pedro não tirou o Alfa de Guimarães, não é? Mariana, mas já agora, se puderes todos partilhar... nós sabemos que foi por causa da Covid. Depois a seguir devolvê-lo é que foi mais difícil. Mas se calhar não é preciso, perguntar ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara é que é o responsável para perguntar porque é que o Alfa vem saiu. aqui e toda a gente o abraça e não se passa nada. Pois, mas é isso que já eu é toda a gente, não. Já lhe disse para não generalizares que não é toda a gente. Fazer o comentário final. O meu comentário final é que não és são socialista, todos Mariana, os tu não és partidos, abraçado. nem é toda a gente. E nós temos que ser sérios também no nosso discurso. Que é para as pessoas não acharem que existe só PS e PSD em Guimarães e em Braga, no caso das legislativas, e que há outras soluções e há outra maneira de encarar a vida e de encarar a vida ativa política. E como sempre, vou pedir Ou aos vida política ilustres ativa. membros do painel que guardem ainda um minuto para uma consideração final sobre algo que acham que deve ser aqui trazido. E eu passava precisamente pelo Carlos Caneja Amorim. Não sei se tem alguma reflexão ainda mais a fazer relativamente ao que se falou ou ao que se devia ter falado. António, eu entendo que Guimarães precisa de um grande desígnio. Precisa de sentir que alguém combate, que alguém vai à luta, que alguém, no fundo, ressuscita aqui o espírito da unidade vimaranense. E por isso o que eu sugeria, com a máxima humildade, é que amanhã leiam o jornal O Conquistador, porque talvez aí vejam algo de interessante. Estamos a falar amanhã, estamos a gravar numa quinta-feira, na sexta-feira. Exatamente. Muito bem. Mariana Silva. O que não falamos e devíamos ter falado, e mais uma vez vai no sentido daquilo que eu estive aqui a dizer, que é sobre a consulta pública do Plano Municipal de Ação Climática em Guimarães. Eu não posso desta vez dizer, e por isso tenho que o afirmar hoje, que não houve informação, que não houve divulgação desta consulta pública. Há nos órgãos, sobretudo nas redes sociais, que é onde se interage mais, e desta vez houve aqui uma grande divulgação para que as pessoas possam participar. Lamento é que sejam só apenas 16 dias. Já sei que é o que a lei diz, mas nós não precisamos de seguir a lei à risca, não é? E por isso deixo daqui o meu apelo, porque eu sei que alguns responsáveis políticos nos ouvem, que o fim desta consulta pública passe para dia 31 de janeiro e não termina 29, porque estamos a falar de um plano importante para a cidade e estamos a falar de um plano de 400 páginas e por isso para que as pessoas possam realmente analisá-lo e participar como parece que a Câmara quer para esta transição verde em que as pessoas se envolvem de uma forma verdadeira ou de uma forma pelo menos informada, seria necessário fazer este prolongamento também, em vez de acabar a 29, terminar a 31 e nada acontece e dá-se mais 2 dias para que as pessoas o possam fazer. Mas há aqui outra questão, que é a de como é que se analisa este documento tão grande e como é que se faz com que esta informação chegue às pessoas. E é preciso também que depois da discussão, consulta pública deste documento, haja uma discussão pública para que as pessoas saibam o que é que temos de visão e de comprometimento para o nosso Conselho a nível ambiental. É importante que este processo continue para que as pessoas saibam o que é que há de comprometimento com este processo e de que forma é que podem também contribuir para ele ou serem mais exigentes no futuro.
Muito bem. Vítor Oliveira, também alguma sugestão, alguma chamada de atenção ainda para este minuto Sim. final? Guimarães já foi o terceiro maior exportador do norte do país, estamos a referir a 2016 e, segundo os últimos dados, as exportações de Guimarães estão em queda há 10 meses consecutivos. Diz o INE, o Instituto Nacional de Estatística, que o volume das vendas de produtos ao estrangeiro é mais baixo em Guimarães nos últimos 10 meses, com o balanço até novembro. Novembro que assinalou nova descida nas exportações, com uma quebra de 11 milhões em comparação com o mês do ano anterior. E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, social e económica do Conselho de Guimarães, com a promessa que regressaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, o convite de sempre a nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.